Olá, alunos do meu 7º ano. A tia segue aqui com muita saudade de vocês, mas respeitando este momento de reclusão. Eu espero que vocês estejam com a saúde perfeita, mas que também estejam estudando. Porque conforme a gente vem colocando em nossas redes sociais, não vamos permitir que esse vírus paralise a nossa educação, muito pelo contrário, nós, das unidades Santa Marta, estamos empenhados para que esse nosso processo educacional, esse novo processo em EAD, te facilite de alguma maneira a estar dando continuidade aos nossos conteúdos. Eu tenho certeza que essa fase vai passar e que dela nós sairemos pessoas melhores. Bem, vamos tratar sobre os assuntos relacionados à disciplina de redação, onde tinha sido proposta para você duas coisas, né? A leitura do livro A Droga da Obediência e as propostas de produções textuais. Sempre será assim. Uma aula a gente fala da proposta, a outra aula a gente bate um papinho sobre o livro que vocês estão lendo. Então a tia já está aguardando as redações de vocês, que era para executar um e-mail e mandar para aquele e-mail em que a tia tinha mandado no vídeo anterior. Então, continuo aqui aguardando o seu e-mail. Na aula de hoje, nós vamos só iniciar o nosso bate-papo sobre o livro Da Droga da Obediência. E aí, já começaram a ler? Já estão se encantando? Já estão curiosos para saber como vai ser o desfecho da história desses caras, determinado assim por Pedro Bandeira? Então, a minha intenção do vídeo não é dar spoiler da história, senão fica uma história muito sem graça, né? Daí você não vai querer mais ler o resto do seu livro se eu te contar tudo o que acontece nele. Mas é importante esta nossa mediação para que você esteja percebendo se você está lendo direitinho, se passou por algum item em que você não se atentou muito bem. Em nossa plataforma literária, lá no AVA, nós temos também atividades sobre este livro, mas que não é interessante que você faça se você não começou a leitura do livro. Quando você já estiver lá pelo meado do livro, mais ou menos, aí sim, vai ser importante que você realize as atividades propostas pelo AVA. Este livro, né, é um livro que trata de diversos assuntos ao mesmo tempo, em meio a investigações, aventura, suspense, morte. É um livro que te seduz a cada capítulo, porque você fica curiosa para saber o que aconteceu a partir daquele momento. E esta é uma narrativa, né, de Pedro Bandeira, que é, na verdade, o início de uma série em que tem como título A Droga da Obediência. Algumas vezes a gente utiliza esse termo droga, né, como coisa ruim, é chatice, ai que droga, mas não é como essa a intenção. A droga aqui é o medicamento, né, é um medicamento em que vão lendo que vocês vão saber que tipo de medicamento é esse da droga da obediência. E é uma história que se passa em São Paulo, com os jovens, né, de classe média alta, daquela sociedade em que estudavam em uma escola que tinha o nome de elite, e que nessa escola vão acontecendo vários sequestros, vão acontecendo coisas estranhas naquela escola. E aí os caras aparecem para tentar investigar o que está acontecendo. E aí desenvolve toda aquela trama, toda aquela história de aventura, toda aquela história que vai te seduzindo a cada capítulo. Essa história pode ser parecida com muitas das histórias que a gente tem vontade de sair fazendo por aí. É de sair investigando várias coisas com os nossos melhores amigos. E eles são 5 amigos, né? Na verdade eram 4,
Só que aí um curioso, esperto, malandro, se infiltra também no grupo deles, né? Nós temos a única menina, que é a Magri. A Magri é, de fato, um apelido, né? De Magricela, mas eles chamam como Magri. Magri é a atleta do grupo. Magri é muito meiga, muito delicada, então vai tratar todo esse processo de investigação de uma maneira muito mais doce, de uma maneira muito mais singela. Nós temos o Miguel. O Miguel é o líder do grupo, foi ele que formou esse grupo, os caras. Miguel é muito inteligente. Miguel planeja muitas das ações em que vão ser desenvolvidas pelos caras. Nós temos o Crânio, que o próprio nome já diz, né? O Crânio era o adolescente mais inteligente do grupo. Ele tinha ideias bacanas, ele tinha umas sacadas em que os outros amigos não conseguiam ter em determinadas investigações. E nós temos o Calu. O Calu era o mais tranquilão, o Calu era o bonitão do grupo, mas era o mais corajoso também dentre esses, até a chegada do Chumbinho. O Calu era o bonitão, o Calu, ele participava das peças teatrais da escola. Então, assim, são jovens como vocês, com características próprias e que se utilizam dos seus dons, dos seus talentos para dar continuidade a esta investigação sobre os sequestros das crianças que estavam acontecendo nos colégios de São Paulo. Crianças não, né? Adolescentes dos colégios de São Paulo. E por fim, nós temos um outro personagem, que é o Chumbinho. O Chumbinho é o mais novinho do grupo. Na verdade, o Chumbinho não fazia parte dos caras. O Chumbinho, ele era muito observador, ele era muito inteligente. E aí ele começou a observar aquela movimentação estranha naquela escola elite. E ficou ligado para onde que aqueles rapazes, né, iam em determinados momentos da escola. E aí o Chumbinho consegue descobrir qual era o esconderijo desses meninos que se reuniam. E por muita insistência, ele convence o Miguel, principalmente, que era o dono do grupo, a fazer parte deste grupo de investigação. E muito vai contribuir para que se descubram várias e várias coisas em que vão acontecendo no decorrer da trama. E você, se identifica mais com quem? Com a Magria? Com o Calu? Com o Miguel? Com o Chumbinho? Com o Crânio? Você é o mais inteligente do grupo que você anda? Não, ou você já se considera a mais meiga do seu grupo? Enfim, se sintam motivados por esta leitura, descubram o que esses 5 jovens vão fazendo no decorrer do livro e deixem-se mergulhar neste mistério sobre este sequestro, sobre estes sequestros, porque não é um sequestro só em que acontece, são vários sequestros em várias escolas, para que mais para frente a gente venha a debater o que aconteceu e quem é essa tal de droga da obediência. Para que serve essa droga? Será mesmo que a obediência seria para ser utilizada como uma droga? Fica aí o pensamento sobre ela. Boa leitura! Até lá!